Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos as maravilhas da natureza, da história, da ciência, da tecnologia e também apresentamos curiosidades do mundo todo. Hoje vamos mergulhar em um assunto que mistura ciência, história e curiosidade: a nomenclatura dos dinossauros. Como os cientistas criam os nomes para essas criaturas incríveis? Quais critérios utilizam? E por que alguns têm nomes tão difíceis de pronunciar? Preparem-se para descobrir alguns nomes esquisitos, às vezes até engraçados, porém fascinantes, de algumas dessas criaturas que vagaram pela Terra há milhões de anos. Vamos lá! O surgimento do termo dinossauro. Com a descoberta dos fósseis de répteis extintos, os cientistas precisaram de um nome para identificar esses animais gigantes. Foi então que Richard Owen surgiu com a palavra dinossauro, em 1841. Para isso, ele combinou as palavras gregas deinos, que significa terrível, e sauros, que significa lagarto. Apesar de hoje sabermos que os dinossauros não são lagartos, esse nome descrevia bem os primeiros fósseis encontrados. Nomenclatura dos dinossauros. Agora vamos entender os critérios e como os cientistas dão nomes a alguns desses animais. Atualmente, os novos dinossauros são nomeados pela pessoa que descobriu seus fósseis, ou pelo paleontólogo que verifica se os fósseis encontrados são realmente de um novo dinossauro. Às vezes, novos dinossauros são nomeados em homenagem a algumas pessoas. Por exemplo, o Diplodocus carnegie foi uma homenagem para Andrew Carnegie, que doou o dinheiro para financiar a expedição que descobriu o novo dinossauro. Outros dinossauros podem ser nomeados em homenagem ao local onde foram descobertos. Por exemplo, Utahraptor e Denversaurus foram nomeados por causa das cidades de Utah e Denver, nos Estados Unidos. A característica do animal também é um motivo para ele receber um determinado nome. Apesar dos motivos anteriores, na maior parte do tempo, o nome de um dinossauro nos diz algo sobre o próprio animal. É o caso do Triceratops, cujo nome descreve bem esse dinossauro e vem do grego rosto com 3 chifres. Os cientistas também costumam usar palavras de raiz grega ou latim para dar ao novo dinossauro um nome que o descreva de alguma forma, como o Gigantosaurus, do grego lagarto gigante do sul, ou Iguanodon, do latim dente de iguana, que levou esse nome por ter dentes parecidos com o de uma iguana. Contudo, uma vez que o nome do dinossauro é escolhido, ele deve ser revisado por um painel de cientistas. Finalmente, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica deve dar a aprovação final do nome antes dele se tornar oficial. Agora vamos conhecer alguns nomes muito peculiares, curiosos e até engraçados, que com certeza nos deixam ainda mais fascinados por essas criaturas. Nomes que desafiam a pronúncia. Vamos começar com aqueles dinossauros cujos nomes nos fazem pensar: como diabo se pronuncia isso? Um exemplo perfeito é o Micropachycephalosaurus, do latim pequeno lagarto de cabeça dura. Esse pequeno herbívoro, cujo nome comprido é quase um desafio linguístico, tinha um crânio extremamente espesso em relação ao seu tamanho corporal. Outro exemplo é o Pachycephalosaurus wyomingensis, do latim lagarto cabeça grossa, com um nome que também enrola a língua. E não podemos esquecer do Huayangosaurus, um nome que evoca a China antiga e um dinossauro coberto de espinhos. Nomes inspirados na mitologia. A próxima categoria de nomes nos leva à mitologia. Conheçam o temível Dracorex hogwartsia. Sim, você ouviu certo, Hogwartsia, como em Hogwarts, a escola de magia. Esse dinossauro tinha uma crista óssea única em sua cabeça, lembrando a imagem de um dragão. Além dele, temos o Anzu-Williei, nomeado em homenagem a uma divindade da mitologia mesopotâmica. E não podemos deixar de mencionar os Cerberosaurus, cujo nome nos lembra do cão de 3 cabeças da mitologia grega. Nomes que nos transportam no tempo. Agora, preparem-se para uma viagem no tempo com o Archaeopteryx litográfica. Seu nome nos remete à antiguidade, e não é à toa. Esse dinossauro é um importante elo de ligação entre os dinossauros e as aves, com penas preservadas em fósseis. Outro exemplo é o Apatosaurus ajax, um gigante que vagou pela Terra há milhões de anos. E não podemos esquecer do Velociraptor mongoliensis,
que ganhou fama graças a Jurassic Park. Nomes que desafiam a imaginação. Apresento a vocês o Parasaurolophus walkeri. Esse dinossauro, com sua crista oca e tubular, provavelmente produzia sons únicos, o que nos faz pensar nas possíveis músicas pré-históricas que ele poderia criar. Além disso, temos o Deinonychus antirrhopus, que parece ter saído diretamente de um filme de suspense. E não podemos deixar de mencionar o Spinosaurus aegyptiacus, o lagarto espinhoso do Egito, famoso por sua vela dorsal. Nomes que parecem poemas. Vamos agora para os nomes que soam como poesia. O Therizinosaurus cheloniformes. Este dinossauro tinha garras enormes e curvadas, parecendo algo saído de um conto de fadas ou de um pesadelo. Outro exemplo é o Carcharodontosaurus saharicus, que nos leva a um cenário épico do período Cretáceo. E não podemos esquecer do Amargasaurus casauí, cujo nome sugere um lagarto de amarga. Nomes que nos fazem rir. Hora de trazer um sorriso ao nosso rosto com o Bananasaurus rex. Sim, você ouviu certo. Bananossauro rei. Embora não seja um nome científico oficial, ele nos lembra que a ciência também pode ser divertida. Além disso, temos o Mime paravertebra, com um nome tão engraçado quanto sua aparência. E não podemos deixar de mencionar o Amphicoelias fragilinus, um lagarto anfíbio com vértebras frágeis. Nomes que nos conectam à Terra. Por fim, mergulhemos na história da Terra com o Stegosaurus stenops. Seu nome, que significa lagarto teto estreito, nos transporta para um tempo em que essas criaturas majestosas caminhavam pelo nosso planeta. Outro exemplo é o Triceratops horridus, uma verdadeira lenda do mundo dos dinossauros. E não podemos deixar de mencionar o Tiranossauro rex. Seu nome significa literalmente lagarto tirano rei. Seu nome vem do latim e do grego tiranos, que significa chefe, senhor, líder supremo, e da palavra grega saurus, lagarto. Quanto ao rex, nome que muita gente dá para o cachorrinho, significa rei em latim. E assim concluímos esse vídeo que nos apresentou de onde surgiram os nomes dessas criaturas fantásticas. De nomes que travam nossa língua, a nomes esquisitos e engraçados. Cada nome é como uma porta para o passado distante da Terra, revelando um pouco mais sobre a diversidade e a grandeza que um dia habitou nosso planeta. Lembre-se sempre de que a ciência é uma viagem incrível, cheia de curiosidades e descobertas inesperadas. Se vocês adoraram essa exploração pelo mundo dos dinossauros e seus nomes, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Fiquem atentos, porque a cada vídeo continuaremos desbravando os mistérios da natureza, ciência, história e também do desconhecido. Até a próxima aventura, pessoal!